Diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém? Que bênção, queridos, podermos ter em nossas mãos, através da palavra do Senhor, o testemunho do poder e da eficácia. Podem sentar, queridos, da oração, que nos inspira a estarmos juntos, a juntos orarmos, exercermos essa nossa intercessão, sabendo que a oração ela é poderosa. Então vamos louvar e adorar juntamente com o Ministério de Louvor, para seguirmos com a nossa programação e para os momentos de oração. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Então temos o privilégio de nessa noite poder louvarmos juntos o nome do Senhor, e é bom hoje estamos aqui e agradecer ao nosso Deus, de prestar o culto devido. Por isso, entre juntamente conosco em espírito de adoração e cantemos ao Senhor. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja agradecido, Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei
precioso irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Mas eu queria, assim, começar trazendo 2 pedidos específicos para juntos estarmos orando, tanto nós aqui do templo, quanto os nossos irmãos que estão em casa. E o primeiro pedido, meus queridos irmãos, eu gostaria que juntos pudéssemos, assim, estar orando por aqueles irmãos que ainda não voltaram a congregar. E aqui não é aqueles que não podem por causa dos decretos, é aqueles que podem, mas não voltaram ainda. Eu queria que juntos pudéssemos orar por eles, intercedendo ao Senhor, para que Deus traga ao coração desses irmãos o desejo de estarem juntos, de congregarem, de compartilharem conosco desse tempo tão precioso de culto, para que Deus os ajude a priorizarem, né, a comunhão com o Senhor e com a sua igreja, inclusive levando-os a tomarem decisões. Não sabemos as razões, porque ainda não voltaram, embora é muito notório algumas em alguns, mas nós devemos orar, queridos irmãos, para que Deus assim traga esses corações novamente ao seio da sua igreja, do seu corpo, para que eles possam compartilhar conosco destes momentos. E eu queria
nesse primeiro pedido de oração, pedir à nossa irmã Valquíria que pudesse estar orando em favor desses nossos irmãos que não voltaram ainda a congregar, mesmo podendo. Amém. Queridos, eu tenho ainda um outro pedido para que a gente possa estar orando, mas antes do mesmo, quando falamos sobre esse primeiro pedido, né, daqueles irmãos que ainda não voltaram, mas podem voltar, a gente lembra também daqueles irmãos que por causa dos decretos ainda não podem, né, mas já antecipa que os irmãos, que o Estado revogou todos os decretos anteriores. Então, nós já estávamos intencionando, domingo agora, receber todo o público da igreja, não mais limitado a faixas etárias e etc. Então, domingo nós vamos estar recebendo, a igreja vai estar aberta para receber todos os irmãos da igreja, não só porque estamos já intencionando isso, é algo que vamos tratar amanhã numa reunião da diretoria, mas também porque o próprio Estado ele revogou os decretos anteriores, então está aberto templos agora, casa de show, festividades e etc. Então, ou seja, as aglomerações vão agora poder acontecer. Então, irmão, se prepara que o que vai ter de gente agora no meio da rua não vai ser brincadeira, tá? Então, para não nos deixar alheios e até também no meio da rua, então trazer o povo para dentro da igreja, para prestar e cultuar ao Senhor. Então, orem por isso, amanhã estaremos nos reunindo, eu e a diretoria, para tratarmos sobre esse assunto, e se Deus nos permitir, domingo estaremos aqui disponíveis a receber, abertos, melhor dizendo, a receber todos os irmãos da nossa igreja. Já passei pela casa de algumas irmãs hoje, as senhoras, né? Eu disse, irmã, prepara a Bíblia, a roupa, porque domingo vamos para a igreja, em nome de Jesus, e ficaram animadas, né? Não sei o que possa vir pela frente, mas Deus já está conduzindo todas as coisas, vai continuar nos guardando e vamos resistir toda e qualquer intenção contrária a isso. Amém, irmãos? Esse é o papel nosso como igreja do Senhor. O segundo pedido de oração queridos irmãos, pela retomada dos grupos familiares no povoado Pau dos Ferros. Então, eu gostaria que juntos orássemos por isso especificamente. Comecei a visitar ontem, alguns ali no povoado estavam com saudades da igreja, das reuniões, daqueles encontros, sentiram a falta, e ontem eu pude ali visitar alguns, e que bênção perceber que se encontram ainda abertos a esse momento tão especial que é o grupo familiar. Falo isso porque foram casas de pessoas não crentes que eu visitei. E louvado seja Deus, irmãos, porque isso enche o nosso coração de alegria, sabendo que as portas continuam abertas para a pregação do Evangelho. E assim eu pude visitar também o Damião, né, que infelizmente, nosso irmão afastado dos caminhos do Senhor, sofreu um acidente, uma queda nesses últimos dias, e está bastante debilitado. E pude fazer uma visita a ele ontem também, e aproveitei para levá-lo a refletir que Deus está dando uma oportunidade a ele, né? E foi muito bom o momento lá, dei uma palavra a ele, a dona Inácia, a filha dele que estava lá também, e assim a gente pôde orar pelo nosso irmão, que está bastante tocado, né, pela situação que ele vivenciou, inclusive tendo tomado assim algumas decisões. Então, vamos orar para que Deus abençoe os nossos grupos familiares, onde eu pretendo fazer algumas visitas esta semana, para, se Deus permitir, na próxima a gente já realize um grupo familiar no nome de Jesus. Eu queria pedir ao nosso irmão Valdir Nunes que fizesse essa oração em nome de Jesus. Te louvar e te agradecer pela vida do teu servo, Senhor, que nessa noite será o teu instrumento para a nossa edificação e meditação na tua palavra. Que o Senhor venha trazer, ó Pai, a tua direção, para que ele, de fato, seja o porta-voz do Senhor nessa noite. Naquilo que ele se preparou e estudou, usa-o para o louvor da tua glória. Senhor, nós pedimos essa bênção em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E louvado seja o Senhor. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém?
Meus irmãos, um motivo de grande alegria, mais uma vez, estar aqui na casa do Senhor, na presença dEle, na presença dos irmãos. Louvo a Deus pelos irmãos que aqui estão. O interessante que a nossa irmã falou de orarmos pela união, pela unidade da igreja. E em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, nós vemos que quando o povo de Deus está unido, não há mal que resista. Se a gente for pegar ali Atos, quando Pedro e João é preso, a igreja se reúne em oração e ali Deus quebra as grades e ele sai louvando ao Senhor e pregando o Evangelho. Quando o Espírito Santo de Deus desceu na igreja lá no dia de Pentecoste, a igreja estava reunida, eles tinham tudo em comum. Quando o povo saiu, quando o povo de Deus estava cativo no Egito, se reuniram em oração pedindo para que Deus levantasse um libertador e assim foi atendido as suas orações. Então, quando a igreja se reúne, quando a igreja está em união, não há mal que resista. Louvo a Deus mais uma vez pelos irmãos que aqui vieram e peço aos irmãos que não têm vindo, que venham cultuar o nosso Deus, pois, pegando a deixa do pastor, o mesmo risco que você corre na rua, em um mercadinho, ou até mesmo em carreatas, como a gente tem visto nas redes sociais, de pegar o corona, você tem, aliás, você não tem na igreja, porque aqui a gente tem toda uma precaução. Louva a Deus pela igreja de Tenório, que, puxando um pouquinho da paz, né, pastor? Que não tem desanimado. O pastor é prova que mais de 90% da igreja tem permanecido fiel nos cultos. E só quem não está indo é quem não pode mesmo, que está no grupo de risco. Inclusive a minha santa mãezinha, que os irmãos possam colocar a vida dela em oração. Convido você que está aqui na igreja e você que está em casa a abrir sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 10. Josué, capítulo 10. Nós iremos tirar uma breve meditação e algumas lições práticas para a nossa vida nesse pequeno texto. Josué, capítulo 10, versículo do 12 a o 15. Amém? Assim nos fala a palavra do Senhor. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo vingou de seus inimigos. Então, e não está escrito isto no livro dos justos? O sol, pois, se deteve quase o dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Versículo 15. Voltou Josué e todo o Israel com ele ao arraial em Gilgal. Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações. Meus irmãos, como eu já falei, para mim é um prazer imenso. Se eu não me engano, essa é a a terceira vez que eu venho trazer uma mensagem, uma meditação para os irmãos. E confesso aos irmãos que é um motivo de grande alegria, pois eu faço parte da história dessa igreja. Os irmãos mais antigos vão lembrar que quando eu me converti, eu e Inácio, a gente vinha para cá ajudar os irmãos no que era preciso. E para mim é sempre um motivo de alegria. Não vai ser a última vez, a não ser que Cristo volte, então eu vá de encontro
a ele. Meus irmãos, nós temos aqui um texto a qual fala de um fenômeno que aconteceu uma única vez na história da humanidade, o dia em que o sol parou. Mas eu não quero me deter a esse fato, pois para isso existe os cientistas cristãos, ao qual dentre eles tem o nosso querido Adalto Lourenço, que fala com propriedade, uma vez que ele é astrofísico, doutor em astrofísica. E eu não quero me deter a isso, mas sim num desejo que foi atendido pelo homem, esse homem chamado de Josué. Como nós sabemos, depois que Moisés morreu, depois dos 40 anos que eles passaram perambulando pelo deserto, por causa da desobediência de alguns, depois que o servo de Deus, Moisés, morreu, Deus escolhe Josué para dar continuidade à missão que era fazer o povo herdar a terra de Canaã, tão sonhada terra prometida a Deus, a Abraão, por Deus há muito tempo atrás. Ele tirou Abraão do seio da sua família e disse: olha, Abraão, levanta daí e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, você e sua descendência irá herdar essa terra. E essa terra tão sonhada pelos israelitas. E nós podemos perceber que em algum momento da história o povo é escravizado no Egito, preso por algumas questões, inclusive incluindo a idolatria no Egito. E eles passam cerca de 400 anos ali presos. Deus levanta um libertador, como eu já falei, Moisés, e durante a caminhada Moisés também dá umas deslizadas e Deus substitui ele por Josué. E nesse momento, antes disso, Deus havia chamado Josué para dar continuidade a essa missão, como eu falei, e pediu para que ele seja forte e corajoso, pois ele seria com ele todos os dias da sua vida. Como fala aí, eu convido os irmãos a voltar lá para o capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, Moisés, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado por herança, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra do Eteu, até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometei aos teus pais. Então esse foi o chamado de Josué, chamado esse ao qual o próprio Deus disse, prometeu a ele e pediu para que ele fosse forte e corajoso, porque a missão a qual o Senhor depositara nas mãos deles não seria fácil. Nós sabemos que durante o período em que o povo de Israel estava cativo, outros povos se apossaram daquelas terras, então eles teriam que lutar para tomar posse daquilo que o Senhor havia prometido a Abraão e aos seus descendentes. E nós podemos ver durante o livro de Josué que ao passar o Jordão, eles dão de cara com Jericó e sem encostar um dedo, o povo de Israel ali invade Jericó, destrói a cidade, devasta Ai.
E as nações circunvizinhas ali, vendo o que eles fizeram com Jericó e com a cidade de Ai, que não eram cidades pequenas, resolveram se unir, se juntar contra o povo de Israel. Para a lógica deles, para a lógica humana, seria um massacre. Eles disseram, não é possível. Um bando de ex-escravos perambularam 40 anos no deserto, querem tomar aquilo que é nosso, então vamos se unir aqui, vamos nos juntar e vamos dar fim a esse povo. Só que esqueceram de um pequeno detalhe: não se barra Deus, não se barra a missão que Deus tem para o povo dele. Esqueceram-se de que quem era que lutava por Israel? O seu general supremo. Esqueceram desse pequeno detalhe. E ali, Josué, ele faz uma oração a Deus, mas não foi uma oração ali, como digamos na nossa linguagem, aperreada, agoniada, porque estavam com medo. Não, mas essa oração, ela serviu para mostrar duas coisas. Primeiro, para mostrar o poder do nosso Deus. O Deus tão poderoso que foi capaz de fazer com que o sol se deteve no meio do céu e o dia quase todo. Como eu disse, eu não quero frisar essa parte, mas em alguns estudos aponta que Deus parou o universo. E por causa da oração de um homem. Deus se agradou da oração de Josué, porque mesmo ele sendo um ótimo guerreiro, um excelente guerreiro, um ótimo general, ele não depositava sua confiança nas suas espadas, ele não depositava sua confiança no seu exército, ele não depositava sua confiança na sua força, mas sim no Deus Todo-Poderoso. E Deus, ele se agrada quando nós nos humilhamos a Ele. Quando nós dissemos, Senhor, essa causa para mim é impossível, mas para o Senhor nada é impossível. Para o Senhor tudo é possível. O interessante é que Josué, ele sabia que a batalha estava ganha, porque no capítulo 1, que nós acabamos de ler, Deus disse que todo o local em que a planta dos seus pés pisar, ele teria dado como herança ao povo de Israel. Mas mesmo assim, ele orou, ele depositou a sua confiança. E se a gente for ler todo o texto, além de Deus ter parado o universo ali naquele momento, ainda choveu, ainda deu uma chuva de meteorito, assim, acabando com todo aquele exército, todas aquelas 5 nações, como fala aí no versículo 3, quando Adonisedeque, o rei de Jerusalém, viu que o povo estava se aproximando, resolveram se unir ali para tentar barrar o povo de Israel. Mas como eu já falei, ele esqueceu de que não se barra a Deus, não se barra a Deus. E Josué orou, intercedendo ali pela missão. E em segundo, para que essa oração serviu, porque Josué ele tinha pressa em cumprir o mandato do Senhor. Ele tinha pressa em cumprir a missão a qual o Senhor depositara em suas mãos. E eu acredito, a Bíblia aqui, o texto ao qual nós lemos não dá detalhe, mas eu acredito que Deus olhou assim para Josué e disse: meu servo, o que é que você quer? O que é que você precisa que eu faça? E ele disse: Senhor, eu preciso de meio-dia, porque se anoitecer os inimigos vão fugir e vai ter mais um dia para eles descansarem. E nós queremos a vitória hoje. E nós sabemos que a vitória do povo de Israel veio porque no versículo 15 diz que Josué voltou para o acampamento em Gilgal com todo o seu exército, com todo o Israel. Deus, ele se agrada quando o ser humano não depende de homens,
não deposita sua confiança em homens, mas sim nele. Deus, Ele tanto ouve quanto Ele deseja dar aquilo a qual nós necessitamos. No Salmos 34, versículo 15, vem dizer que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: essa é a confiança que temos para com Ele. Ele quem? O Senhor, nosso Deus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve segundo o que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os nossos pedidos, os pedidos que Ele temos feito. Deus, Ele deseja abençoar o seu povo. Ele deseja atender os nossos pedidos. Ele deseja atender as nossas súplicas. E Ele não deseja atender os nossos pedidos, as nossas súplicas, porque nós merecemos ou porque nós pedimos segundo as nossas próprias cobiças. Não, Ele deseja nos atender porque é da natureza de Deus abençoar o seu povo. É da natureza dEle. Ele deseja não porque nós mereçamos, não, porque a única coisa que a gente merecia era a condenação eterna. Nós podemos ver lá em João 3,16 que Deus, Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar, porque Ele amou o mundo. Não foi porque nós merecemos, mas porque Ele amou as pessoas. Ele viu que a humanidade estava devastada, a humanidade estava indo para a condenação eterna, a humanidade estava servindo de marionete com o diabo, a humanidade estava indo para um local que não agradava aos seus olhos. Foi por isso que Ele mandou Jesus Cristo. Ele mandou Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar, como eu já falei, não porque merecemos, mas sim porque Ele é bom e porque as suas misericórdias se renovam em nossas vidas a cada dia, porque as suas misericórdias duram para sempre. Ele enviou Jesus Cristo porque Ele é fiel e a sua palavra não muda. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, diz que se somos infiéis, Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel. Nós não merecemos nada, mas tem um porém em nossas petições. Nós temos que fazer os nossos pedidos, sim, conforme aquilo que necessitamos, sim, mas segundo a sua vontade. O grande problema da grande maioria é que quando nós dizemos, Senhor, seja feita a tua vontade, na maioria das vezes nós já tentamos com as nossas forças, nós já tentamos com os nossos pés, nós já tentamos com as nossas mãos e não conseguimos. Aí nos cansamos, nos fadigamos e jogamos para Deus. Senhor, faça-se a tua vontade. Nós precisamos pegar o exemplo de Cristo, ali no seu último, nos seus últimos dias de vida, ali no jardim do Getsêmani. Ele repete a oração 3 vezes, e todas as 3 vezes ele diz, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas faça-se conforme a tua vontade e não a nossa. A Bíblia não dá detalhes sobre a resposta de Deus, e nem o que Jesus Cristo falou depois, mas acredito que ele disse, não, foi para isso mesmo que eu vim. E assim mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, querendo ou não, todo joelho se dobrará diante do nosso general, daquele que luta por nós, daquele que
deseja nos abençoar. Deus, Ele se agrada da oração quando nos humilhamos e não tentamos antes de depositar em suas mãos. Coloque seus pedidos, coloque suas dificuldades, louve a Ele pelo aquilo que você já tem alcançado, louve a Ele pela sua casa, louve a Ele pela sua família, louve a Ele pelo aquilo que Ele já tem feito e pela fé, pelo aquilo que Ele ainda irá fazer na sua vida e na sua casa, na sua família. Louve, deposite a Ele. Interessante as frases que surgem nas redes sociais. Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Isso é errado. Diga a Deus qual é o seu problema. Diga a Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude nesse momento. Diga a Ele que o que você sente, diga a Ele as suas angústias. Confesse a Ele. Confesse a Ele. Pois Ele foi capaz de parar o universo por causa de um homem, como fala aí no versículo 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois, tendo o Senhor atendido à voz de um homem. Homem esse que era fiel ao Senhor, que guardava as suas leis e mandamentos. E até hoje, esse homem é lembrado na palavra do Senhor. Irmãos, essa era a meditação que eu tinha para a amada igreja hoje. Espero que, assim como o Senhor falou ao meu coração, enquanto eu estava estudando e preparando essa mensagem, o Senhor também possa ter falado ao seu. Convido você a fechar seus olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido. Nós queremos, ó Pai, nesse momento, te pedir pelos nossos familiares. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor possa dar um fim a essa pandemia, a essa desgraça que tem afastado o teu povo da tua casa, que tem afastado os irmãos uns dos outros, que tem afastado, ó Deus, apagado o espírito de muita gente, Deus. Nós queremos interceder, ó Pai, pelas pessoas que se encontram enfermas, pelos nossos irmãos que não podem estar em sua casa cultuando, e pelos aqueles irmãos que não vêm por preguiça mesmo, Deus. Que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um, e que nós possamos declarar, como Josué fala, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos te cultuar, Senhor Deus, na tua casa, mas que nós possamos estar, Senhor Deus, não enchendo, mas estando cheio do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, Pai, essa é a nossa oração e nós levamos até a Ti. É isso que nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém.